Olá a todos! Há uma ideia muito interessante que acho que vale a pena explorar hoje. Veio de uma reflexão do Robert J. Tamassi para a SPEC. A ideia é que os conselhos são um bocadinho como os remédios, quer dizer, só funcionam se os usarmos mesmo. É uma analogia forte essa. É, não é? E é isso que vamos fazer hoje, tentar perceber porque é que agir e não só ouvir é tão importante quando recebemos um conselho, uma orientação. Exatamente. E o material que temos explora isso com exemplos, alguns até bíblicos, que ilustram bem a questão. Sim, a ideia é mesmo essa, perceber a diferença entre, pronto, ouvir um conselho e depois aplicá-lo na prática. Vamos lá ver o que conseguimos tirar disto. Força! Olha, um ponto que surge logo de início é uma coisa que, se calhar, todos nós já fizemos, ouvimos fazer, que é aquela tendência de ir pedir conselhos a quem? Bem, a quem já pensa como nós. Ah, sim, A quem vai dizer o que queremos ouvir, basicamente. exatamente. E o texto alerta que isso pode ser não só inútil, como até prejudicial. Aliás, cita um provérbio antigo, Provérbios 12:15, que diz qualquer coisa como: o caminho do insensato parece-lhe direito, mas o homem sábio ouve os conselhos. Parece mesmo sobre isto. Toca exatamente num ponto, sim. É o chamado viés de confirmação, não é? É uma tendência muito nossa, muito humana, de procurar validação para aquilo em que já acreditamos ou para os planos que já temos. Em vez de procurar talvez uma crítica que nos ajude. Precisamente. Em vez de procurar aquela perspectiva que se calhar nos ia fazer pensar duas vezes, ou ver as coisas de outro ângulo. E no mundo profissional ou empresarial, bem, aí as decisões pesam muito. Claro. E esta resistência a conselhos que nos desafiam, mesmo que sejam dados com a melhor das intenções, limita muito a nossa capacidade de decidir bem. É quase como nos sabotarmos a nós próprios, percebes? Sem querer. Uhum. E para mostrar como é que isto funciona ou pode funcionar bem, o texto dá um exemplo muito interessante. A história do Moisés e do sogro dele, o Jetro. Está no Êxodo. Sim, essa história é O excelente. Moisés estava completamente de rastos, a tentar resolver tudo sozinho, todas as disputas do povo desde manhã à Hum, noite. Era insustentável. Exatamente. E o Jetro, que era um homem experiente, observou aquilo e, pronto, não se ficou. Deu um conselho muito prático, muito direto. Que foi? Basicamente, delegar. Sugeriu que o Moisés escolhesse líderes capazes, íntegros, o texto até diz homens que temem a Deus, homens de confiança, que odeiam ganhos desonestos, para tratar dos casos mais simples, ficando ele com os casos mais difíceis, as grandes questões. Isso mesmo. E o ponto-chave aqui, o mais importante mesmo, é que Moisés não só ouviu, como agiu. Implementou o conselho do sogro. E o resultado foi Um alívio enorme para ele, imagino. um alívio para ele e um sistema de justiça muito mais eficaz para o povo. Mostra bem o poder da humildade de saber ouvir e aplicar um bom conselho. É um belo exemplo de sucesso por se ouvir quem sabe. Mas, e há sempre um mas. O texto também nos mostra o outro lado da moeda, não é? O caso do Roboão, o filho do Salomão. Sim, esse é o exemplo de aviso, digamos assim. Quando ele sucedeu ao pai, o povo veio pedir-lhe para aliviar um bocadinho a carga. Os impostos, os trabalhos forçados que o Salomão tinha imposto. Era um momento-chave para um novo rei. Sem dúvida, um teste à sua liderança logo de início. E o Roboão, o que é que ele fez? Consultou pessoas. O que parece sensato. Sim, à partida parece. Primeiro falou com os mais velhos, os anciãos que tinham aconselhado o pai dele, e eles disseram-lhe para ser, para ser sensato, para ouvir o povo, aliviar a carga e assim ganhava a lealdade deles. Conselho de prudência. Exato. Mas depois ele foi falar com os amigos dele, a malta da idade dele. E estes, talvez por, não sei, por insegurança ou por quererem mostrar força, Aconselharam o oposto. completamente o oposto. Disseram-lhe para ser ainda mais duro, para aumentar a carga, para mostrar quem mandava, E a escolha dele? Bem, todos sabemos o que é que aconteceu. pois ele rejeitou o conselho dos mais experientes dos anciãos e seguiu a linha dura dos amigos. O resultado direto foi a divisão do reino. Uma catástrofe. Desde as 12 tribos, foram-se embora, basicamente. Formaram outro reino. Uma nação inteira fraturou-se. E em grande parte porquê? Porque se escolheu seguir um conselho baseado no orgulho, se calhar, em vez da prudência. É um exemplo muito forte. Ilustra de forma quase trágica, não é? Que a qualidade do conselho que recebemos é importante, claro, mas a nossa capacidade
de o avaliar, de o aceitar, mesmo que seja difícil, é que é decisiva. E escolher bem a quem pedir conselho também. Também, claro. A fonte conta muito. Mas depois, mesmo vindo da fonte certa, temos de ter a capacidade de ouvir e aceitar, especialmente se contrariar o que nos apetece fazer, em posições de liderança ou em decisões de vida. Isso é absolutamente crucial. Portanto, no fundo, a mensagem que parece sair daqui e que é reforçada por outro provérbio que o texto cita, Provérbios 19:20, ouve conselhos e aceita instruções e no final serás sábio, é que a sabedoria não está só em andar a recolher opiniões. Não, de todo. Está mais na capacidade de perceber qual é o bom conselho, aceitar essa instrução mesmo que nos custe e depois, o mais importante, agir de acordo com ela. Exatamente. A analogia do remédio com que começaste é perfeita. Um frasco de comprimidos na prateleira não cura ninguém, pois não? Não. Da mesma forma, um conselho, por mais sábio que seja, só serve para alguma coisa, só transforma alguma coisa se for posto em prática. É a aplicação que faz a diferença. A sabedoria vê-se na ação, que resulta de um bom conselho. Uhum. E isto deixa-nos, se calhar, com uma questão para pensar, não é? Que vem mesmo disto que estivemos a falar. Sabendo que esta tendência de procurar mais validação do que sabedoria a sério é tão comum, como é que se pode cultivar uma maior abertura, uma maior receptividade àqueles conselhos que nos desafiam, que nos tiram ali da nossa zona de conforto, mas que, se calhar, são esses que nos podem mesmo ajudar a crescer ou a resolver problemas complicados? Que hábitos, que mecanismos mentais é que podiam ajudar a ultrapassar essa resistência natural? Fica a questão.